Fala galera, bom, parece que minha câmera do Shopee chegou. Gente, só pra deixar claro, esse rolê da câmera do Shopee é que eu achei que eu tinha comprado minha câmera no Brasil, mas aparentemente ela veio da China e eu não fui avisado disso. Então assim, na hora que eu comprei, falei, não tá vindo de São Paulo, e aí quando eu abri, tava lá, parabéns, depois de uma semana sua câmera chegou da China. Então, acho que eu comprei no Shopee sem saber que era do Shopee. Mas enfim, eu tô muito feliz e muito emocionado de estar voltando a fazer vídeo. Vocês não sabem o quanto que eu lutei pra fazer isso aqui acontecer. Eu tô com a câmera nova, eu tô com um microfone novo, tô num lugar novo, estou morando em Vitória agora no Espírito Santo, então tudo mudou muito na minha vida dos últimos tempos pra cá. Eu não vou me prolongar tanto em relação às coisas que aconteceram pra esse vídeo não ficar sobre isso, mas eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, se vocês tiverem interesse em saber. E vou voltar lá no meu outro canal também, que inclusive projetos novos, depois eu conto mais pra vocês. Mas é isso, tô muito emocionadinho, um pouco inseguro de estar voltando a fazer vídeo depois de tanto tempo, mas eu acho que vai dar tudo certo, e é isso, vamos lá. Bom, antes de começar a falar sobre o episódio, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo se vocês ainda não deixaram, e também de seguir a gente em todas as redes sociais que estão aqui na descrição. Que saudade de falar isso me vendo. Bom, antes de começar a falar propriamente aí do que aconteceu no episódio, eu queria fazer aqui alguns PS, porque eu tô sempre lendo os comentários de vocês, e vocês são pessoas que conhecem muito aí da cultura pop, e enfim, lembram muita coisa que eu não lembro, então eu sempre pego ali algumas coisinhas que vocês falaram pra acrescentar aqui no vídeo. Teve um comentário que eu até vou colocar aqui na tela, pra vocês verem, que falou comigo sobre a questão da Alma ter tomado a pílula, e de por que isso gerou uma preocupação ali na Belle e no Austin. Eu tinha comentado aqui no último vídeo que eu achei que eles estavam muito apreensivos em relação à Alma ser uma criança e o fato deles nunca terem visto o que isso causava numa criança. Mas aí uma fã aqui do canal fez um comentário que eu achei muito interessante em relação à mitologia dos vampiros no geral, né, o que a gente vê aí dos vampiros na cultura pop, séries, filmes, HQs e tal, e que normalmente as crianças transformadas em vampiros são as que geram mais problema. Então elas são mais impulsivas, elas são mais esfomeadas pela questão da fase de crescimento, então já tem aí uma certa dica que foi deixada pela cultura pop de que não é uma boa ideia crianças serem transformadas em vampiros. Como a gente tá vendo aí uma releitura das histórias de vampiro, era de se entender que os vampiros mais velhos não quisessem crianças participando do rolê. Gente, eu espero de verdade que eu esteja focado o tempo todo, porque a tia não é boa com tecnologia e eu tô com uma câmera nova, um microfone novo, uma luz nova, então assim, espero que esteja dando tudo certo. O que estiver dando errado, a gente vai consertar com o tempo. Outro comentário que foi feito que eu achei muito interessante foi em relação a Doris talvez em algum momento na temporada tomar a pílula e se tornar uma das criaturas porque ela não tem talento. Como a gente viu lá que o Holden apareceu no último episódio, né, e ele é um decorador de interiores, assim como a Doris, porém ele parece ser muito bem sucedido, é de se esperar que tenha alguma rixa ali entre os dois, ou pelo menos que eles se encontrem em algum momento. Então eu não duvido nada também que a Doris em algum momento tome a pílula e acabe descobrindo que ela não tem de fato talento e vire lá uma das criaturas pálidas. Foi um comentário que foi deixado aqui no vídeo também e eu achei muito interessante. Então agora voltando a falar do episódio, esse foi o quarto episódio Double Feature e era de se esperar que ele fosse um episódio um pouco menor e um episódio intermediário ali de conexão entre a primeira parte e a segunda parte de Red Tide, que é, né, o que a gente tá assistindo agora de Double Feature. O que acontece? Como a temporada tem 6 episódios, é muito comum que esse episódio, bem que é do meio ali, seja um episódio pra explicar um pouco do que a gente não tá entendendo. Então a gente retorna ali 5 anos no passado pra poder entender como é que a pílula surgiu e quem foram as primeiras pessoas a terem contato com ela. A gente acompanha um pouco da história da The Chemist e acompanha ali os dois pacientes zero dela, né? Tanto a Belle quanto aquele cantor do bar, que foram as duas primeiras pessoas a tomarem a pílula e, né, no caso, um tinha talento, outro não tinha talento, então um deu certo, outro deu errado. Logo ali na hora que a The Chemist chega na cidade, a gente percebe que ela é bem rica, ela conta que ela se formou em Harvard, ela tem uma Mercedes e ela tá comprando uma casa grande pra caralho. E aí o cara que tá ali meio que sendo corretor de imóveis dela é o Holden, o tal do decorador de interiores que a gente conheceu lá no último episódio. Ele conta que um cara chamado Norman Mailer já foi um ex-vizinho daquela casa, morava 2 casas abaixo daquela ali. E o Norman Mailer, pra quem não conhece, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar nele, acho que pra galera que não é da área de jornalismo, ele talvez não seja tão conhecido assim. Ele foi o cara que foi considerado aí o pai do novo jornalismo, então ele ganhou 2 prêmios Pulitzer, ele teve uma carreira aí muito bem sucedida e ele também ia pra Provincetown. Como eu falei pra vocês, a cidade é muito conhecida por ser um refúgio de quem precisa criar e de quem precisa, né, desenvolver seus talentos. Então, no caso, o Norman Mailer foi citado na série, inclusive disseram que ele teve uma treta aí com o tal de Rip Torn e eu depois descobri que os dois fizeram um filme juntos, roteirizado pelo Norman. Então, assim, é um fun fact aí que provavelmente pegou mais a galera americana
bacana do que a gente, mas de qualquer forma, trazendo pra vocês. Justamente por conta desse histórico aí de Provincetown com pessoas que são artistas e vão pra lá pra poder criar, ele pergunta pra The Chemist se ela é uma artista, já que ele mora lá há mais de 50 anos e tá acostumado a ver a galera indo pra lá por isso. Ela então conta que não, que ela na verdade ela trabalha com química e que ela precisa de uma casa com muita ventilação e tal, e começa a olhar alguns aspectos ali, se preocupar com alguns aspectos da casa que ele acha um pouco suspeito. Então ele acha que ela tá querendo fazer um laboratório de drogas pra desenvolver metafetamina, porque como a gente descobriu aí lá com o personagem da Adina Porter, a cidade parece ter um histórico bem grande de problema com usuários de droga. Então, como seria ele, em teoria, uma cidade que tem um consumo de droga muito grande, faria sentido uma pessoa que sabe criar drogas ir pra lá vender, porque, né, cliente ela vai ter. Continuando ali na história da The Chemist, a gente vê que ela monta o tal do laboratório dela e imediatamente já começa a produzir aquela pílula e já consegue o resultado que ela quer. Então, só naquele momento a gente já percebe que ela não tava ali pra fazer testes da pílula, ela já tinha esses testes feitos, ela só queria realmente paz para poder, né, desenvolver um negócio e também um campo ali de estudo para ela poder distribuir essas pílulas e observar e estudar os efeitos dela com calma. A gente mais uma vez vai parar lá no The Muse, aquele bar que a gente vê em quase todos os episódios. A gente descobre ali que o Mickey já faz aquela questão ali de se prostituir, achando pessoas no bar há bastante tempo, né? Pelo menos há 5 anos ele já estava lá. E numa conversa ali com a The Chemist, ela meio que contrata os serviços dele, mais ou menos porque, no caso, ela não queria foder com ele, mas ela queria conversar e tentar usar ele como cobaia. Ele não topa, mas ele concorda em conseguir as cobaias pra ela. O ponto principal desse episódio, eu acho que mais do que a gente entender a história da The Chemist, porque ela é citada muito brevemente, é mais a gente entender a história da pílula e o que é que tá acontecendo nessa temporada. Então ela conta ali que a pílula foi desenvolvida inicialmente pro exército americano e que a ideia era conseguir reduzir a parte criativa dos soldados, transformar eles meio que em máquinas de guerra, para que eles só lutassem e não, enfim, tivessem desvios ali de atenção, mas que ao fazer isso, né, o que ela teve que estudar e entender para desenvolver essa pílula também fez com que ela entendesse como fazer o efeito inverso. E com isso ela desbloquearia essa área do cérebro que faz você ser muito criativo e você se tornaria uma pessoa ainda mais criativa. The occipital lobe. Talented people have denser, more numerous clusters of neurons in that area. I don't care if you are Bill fucking Shakespeare. If I whack you hard enough in that part of your head, you'll never write again. E outra coisa que também é importante falar é que a The Chemist já sabia dos efeitos colaterais da pílula pelos testes que eles fizeram em macacos. Então, apesar dela, obviamente, não ter certeza de como isso ia acontecer em humanos, ela já tinha uma ideia de que podia dar muito errado. Na cena seguinte, a gente descobre que, inclusive, o Mickey e a Karen já eram amigos lá atrás e que ele chega a pensar em dar a pílula pra ela, mas ele desiste porque acha que a Karen não vai ter talento suficiente e que talvez isso torne ela, na verdade, ela diz isso, né, que ela não teria talento suficiente, claramente se diminuindo por um reflexo do que as pessoas diminuem ela, muito provavelmente, mas ele decide não dar a pílula pra ela porque eles têm uma relação de amizade e ele não quer que ela vire lá o que a The Chemist descreveu pra ele. A gente então conhece um pouco mais da história da Belle Noire também, que ela tá lá em Provincetown fazendo a turnê de um livro dela que é bem ruim. É basicamente uma releitura da história do George Washington, né, ex-presidente americano, com a esposa dele, só que envolve todo um rolê da esposa pegar, babar a empregada doméstica pra poder se vingar dele, mas é um livro passado em 1700, isso faz nenhum sentido com o que ela tá narrando. Enfim, é uma releitura bem ruim, mas pela capa do livro a gente já tinha como imaginar que ele era bem ruim, porque aquelas capas de imagem daqueles bancos de imagem tipo Shutterstock, que as pessoas pegam, colocam uns filtros no Photoshop e tacam na capa do livro, é sempre umas pessoas saradas que não tem nada a ver com quem tá no livro. Normalmente é um livro de adolescente, já tem uns caras sarados de 35 anos na capa. Existem editoras que basicamente só publicam esse tipo de livro. Inclusive, se vocês forem na Bienal do Livro, é muito bizarro, porque tem alguns estandes que são só de livros de imagens de pessoas saradas do Shutterstock com os efeitinhos em cima. Então, assim, a Belle era uma dessas autoras e ela tava lá lançando esse livro pra uma galera que não tava se interessando. O marido dela estava puto porque ela gastou muito dinheiro nessa turnê e ela não tava vendendo praticamente nada, e ele achava o livro uma merda, ele achava ela uma merda. Eu não estou justificando aqui de forma alguma o marido dela, tá? Ele é um grande cuzão e ela é uma velhinha muito fofa e por mais que ela seja uma escritora ruim, ainda assim ela tem o valor dela, ela não merece ser humilhada, eu vou defender Belle Noire pro resto da minha vida. Bom, eu vou pular um pouquinho a história da Belle ali com o marido, porque basicamente a relação deles é péssima, ele não acredita nela, porém ela acredita nela mesmo. Ela parece ser muito submissa a ele, o que levando em consideração que eles são dois idosos é meio que compreensível. Normalmente pessoas idosas têm uma relação um pouco assim, né, o machismo é um pouquinho mais aflorado quanto mais velha a pessoa é, então ela tem essa questão toda aí de não acreditar nela e não ter muita confiança nela, porém quando ela conhece o Mickey apresenta esse mundo pra ela,
dela, onde ela se sente livre, se sente muito feliz e dona de si, ela acaba se envolvendo demais com a questão das drogas e tal, e acaba usando algumas drogas. Inclusive, ela se abre a possibilidade de usar a The Muse. Então, ali a gente tem o primeiro momento em que uma pessoa que tem talento tá tomando a droga. Só pra deixar claro, eu não esqueci de falar do carinha que tomou a droga, o cantor lá do bar, que não deu certo. Eu queria falar nesse momento porque eu acho que esse episódio só constrói tudo pra gente chegar nesse divisor de águas, que é a pessoa que tomou e não deu certo e a pessoa que tomou e deu certo. Então, a partir do momento que a Belle toma, a gente consegue ter esse comparativo entre o cara que tomou e tava perdendo cabelo e etc e tal. A gente vê toda a construção da imagem daquelas criaturas, né? Por que elas têm aquela estética. Então tudo isso começa a ser explicado nesse episódio e a gente tem do outro lado as pessoas que deram certo e a Belle exemplificando como é que é a trajetória dessas pessoas. Como a gente já tinha visto, o efeito lá no Harry não é surpresa alguma que a Belle chega em casa e comece a escrever igual maluca. Ela termina o livro em uma noite e quando o marido dela chega na manhã seguinte e conta que traiu ela inúmeras vezes naquela noite, ela mata ele, suga o sangue dele e por mais que ela fique ali meio confusa com tudo, ela não sente muito remorso e ela não se importa. O que é compreensível por dois motivos. Primeiro, ela tá tomando a pílula. Segundo, ele era um grande filho da puta. E ninguém em casa se importou também. Inclusive, eu queria fazer um PS que eu achei essa cena muito bonita pela mesma questão que eu já falei daquela cena lá do primeiro episódio do Harry, que eu acho que esse filtro muito frio e muito claro, é muito cleanzão, assim, eu acho que ele fica muito bonito em contraste com o vermelho do sangue. Então, assim, eu acho essas cenas muito bonitas. Por mais que elas sejam grotescas, tô aqui pra defender, né, a liberdade poética artística de quem fez a parte de fotografia. Parabéns, tô valorizando seu trabalho. Como eu falei pra vocês, a gente teve uma explicação aí um pouco mais detalhada sobre a estética das criaturas pálidas, né? Por que elas não têm cabelo, que é um efeito colateral da pílula, e por que elas têm aquelas roupas. Basicamente, o cara vai comprar ali, eu não sei se a Lark tem um brechó, ou se ela tem uma loja meio gótica, porque é no estúdio de tatuagem, mas me parece um brechó, porque ela cita a questão dos produtos serem pouco usados. Então, ele vai e compra aquele casaco que tem aquelas ombreiras gigantescas que eram muito comuns nos anos 80, e ele basicamente sai com aquilo porque ele precisa comprar alguma coisa e ela dá aquilo pra ele não tem dinheiro. Então, no final das contas, a estética das criaturas parece ter sido montada na narrativa da série de forma muito intuitiva, porém a gente sabe que elas fazem sim uma referência muito grande à estética dos vampiros aí da cultura pop, né, como Nosferatu, como 30 Dias de Noite e outros que eu já citei aqui pra vocês em outros vídeos. Uma coisa que é importante da gente perceber nessa cena da Lark é que eles mostraram pela primeira vez pra gente que ela atende os dois lados da pílula, né? Ela atende tanto a galera que deu certo quanto a galera que deu errado. Então ela atende antes da pessoa dar totalmente errado, antes da pessoa despirocar de uma vez, mas ela tá ali fazendo todo o trabalhinho dela como se estivesse tudo bem. Com o desenrolar do episódio, a gente vê que ele começa a perder um pouco ali o controle sobre ele mesmo, e ele tá com muita fome, então lá no dia do Halloween ele faz a primeira vítima dele. Ele explica pra The Chemist depois que ele era vegano e muito pacifista, e aquilo era muito diferente de quem ele conhece dele, mas ela explica que a pílula gera muita raiva em quem toma, o que é uma informação relativamente nova, pelo menos eu não lembro de ter sido citado anteriormente na temporada que a pílula gerava muita raiva, né? Como a gente não teve contato aí muito grande com a The Chemist, ela não chegou a explicar nada e provavelmente é uma informação que só ela sabe, então a gente acabou recebendo só agora. Porém, é uma informação que justifica bem aí o comportamento tanto da Alma quanto do Harry extremamente agressivos com a Doris. Se a gente descobriu aí agora que a pílula ela gera essa raiva e esse ódio em quem tá tomando, é compreensível que eles tenham se tornado pessoas muito agressivas e muito arrogantes quando eles tomaram a primeira vez. Indo aí pro final do episódio, a gente tem um momento em que a Belle conhece a Lark e as duas descobrem que tem em comum ali o fato de terem matado seus respectivos parceiros, e a gente descobre que a Lark acabou de começar a tomar a pílula e a Belle já tá tomando aí há alguns anos, já conseguiu fazer a coisa dar certo e tá com uma carreira consolidada. E a Lark meio que transforma a Belle. Tudo que a gente vê da Belle hoje em dia, de roupa, os dentes, etc., veio aí desse contato com a Lark. Então nesse episódio a gente tem também a história de como que a Belle passou lá daquela senhorinha submissa e muito passiva pra essa mulher fodarástica que a gente tem hoje em dia e estamos amando conhecer. Já tinha sido citado antes nessa temporada que o The Muse era um bar LGBT, porém eu particularmente não tinha visto nenhuma evidência disso, tirando o fato do Mickey estar se prostituindo lá, mas também pensando que isso talvez, enfim, seja o único bar da cidade, é compreensível ele tá se prostituindo lá, mas enfim, nesse episódio a gente descobre que há 2 anos atrás era comum ter shows de drag queens lá no bar. Então assim, no caso, né, é mais comum ter show de drag queen no bar LGBT. E a gente descobre que o Austin e outro grupo de caras que são heterossexuais eram drag queens. Vale lembrar aqui que drag não é limitado ao público LGBT apenas. Se você for heterossexual e quiser fazer drag, você pode, em teoria. Não sei se tem alguma problematização em cima disso, mas na minha concepção não teria um problema. Mas de qualquer forma, eles parecem não se
se importar muito com a arte drag e fazer aquilo ali mais pelo dinheiro, tirando a Crystal DeCanter, interpretada pela Eureka, que é famosa aí por Drag Race, que já participou de 3 temporadas do reality show, e ela foi chamada pra American Horror Story. Eu fiquei muito feliz, porque eu amo ver as queens de Drag Race conseguindo aí um espaço em outros tipos de mídia, então fiquei muito feliz de ver a Eureka nesse episódio. A gente tem, então, um momento aí muito importante pra parte do plot que a gente tá conhecendo agora, que é o momento em que a Belle conhece o Austin. Eles viram meio que uma dupla ali depois, né? Então é o começo dessa relação deles, em que ela descobre que ele é dramaturgo e foi pra cidade pra tentar colocar peças em cartaz. Mas depois que ele começou a fazer o casting da peça dele, o cara lá que era dono do teatro morreu, e aí meio que a Belle percebe que foi ela que matou. E aí eu não sei se ela fez isso meio que por remorso, ou sei lá, se foi só uma coincidência, mas ela oferece dar as pílulas pra ele, e ele se torna aí mais uma pessoa que deu certo por tomar as pílulas, né, porque ele tinha talento. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, porque logo depois que o Austin toma a pílula, ele tem tipo uma convulsão, parece uma reação muito imediata à pílula. E eu não sei se isso veio de um lugar de ele ter tanto talento que ele, enfim, a pílula já causou um efeito ali na hora nele. Eu não sei se veio desse lugar ou se tem algo a ver com alguma outra coisa, mas eu interpretei assim, queria saber como é que vocês interpretaram, por que o Austin teve essa reação tão diferente à pílula do que as outras pessoas têm. Pra finalizar o episódio, a gente tem a primeira caça ali da Belle com o Austin, que no caso acabam sendo as drag queens lá do bar, e eles matam todo mundo, a Eureka consegue fugir, mas acaba sendo... a Crystal DeCanter consegue fugir, mas acaba sendo pega pelo carinha lá no cemitério, o outro que não deu certo. Então assim, eu não tive muita coisa pra explorar nesse episódio em relação a novas referências nem nada do tipo. Não foi um episódio que pra mim nem tentou fazer nada disso. Ele é um episódio bem conectivo, um episódio pra explicar o que a gente não tava entendendo em relação aos primeiros. É um episódio necessário, porém normalmente são episódios um pouco mais curtos e um pouco menos icônicos. Eles são ali só pra você realmente entender a história. Acho que a série tá mantendo o ritmo que ela tinha que manter, acho que tá tudo nos esquemas, mas eu quero muito um desfecho legal. Eu acho que essa... Por mais que eu não faça questão do plot twist ou de alguma coisa muito grande acontecendo no final, eu queria que pelo menos ela fechasse com a qualidade que ela começou e tá indo até agora. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês no vídeo também se vocês ainda não deixaram, e também seguir a gente em todas as redes sociais. A gente tá quase chegando a 100 mil inscritos, vai ser muito importante pra gente chegar nesse número. É isso, obrigado por me receberem de novo, obrigado por todo o carinho. Amo vocês, amo fazer isso aqui, e é isso. Beijão e até o próximo vídeo.